Fala, meu povo da Fazendinha, beleza? Augusto Viana na área. Olha só, estamos chegando na reta final do primeiro ciclo de módulos falando sobre o sisteminha aqui no canal Fazendinha de Quintal. Isso significa que estamos nos encaminhando para começar a colocar a mão na terra, ou seja, para começar a plantar dentro do sisteminha. Mas para que a gente possa efetivamente conseguir plantar, a gente precisa aprender a mexer no solo. E para mexer no solo, nós temos que dominar uma técnica muito interessante chamada compostagem. Eu, claro, conversei com o professor Luiz Guilherme, o pai da criança, tirei todas as dúvidas a respeito do assunto para que não faltasse nenhum detalhe para vocês. Lembrando que eu já falei sobre todos esses outros módulos aqui do sisteminha, então se você ainda não assistiu a esses vídeos, quando terminar esse vídeo aqui, você vai lá no canal e assiste, porque agora nós vamos aprender todos os detalhes sobre a compostagem dentro do sisteminha, depois da vinheta. Compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de um processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria orgânica, transformando-a em humus, um material muito rico em nutrientes e fértil. A compostagem ajuda na redução das sobras de alimentos, tornando-se uma solução fácil para reciclar os resíduos gerados em nossa residência. A compostagem orgânica não é uma prática nova, mas está ganhando popularidade ao passo que há uma tendência maior de preocupação com a sustentabilidade. Há muito tempo, agricultores já utilizavam o método de reciclagem do lixo doméstico para obtenção de adubo orgânico. No Oriente Médio, principalmente na China, a compostagem vem sendo aplicada há séculos. Também na Europa, a técnica era usada durante os séculos XVIII e XIX pelos agricultores que transportavam seus produtos para as cidades em crescimento e, em troca, regressavam às suas terras com os resíduos sólidos urbanos das cidades para utilizá-los como corretivos orgânicos do solo. Assim, os resíduos eram quase completamente reciclados por meio da compostagem e da agricultura. Com a expansão das áreas urbanas, o aumento populacional e do consumo, houve mudança na qualidade dos resíduos sólidos, que acabaram tornando-se cada vez mais inadequados para o processo de compostagem de lixo. Logo, a técnica perdeu popularidade. Entretanto, nos dias de hoje, com a pressão para a utilização de métodos direcionados para a preservação do meio ambiente, há um novo interesse em compostagem de restos de comida em casa como uma solução para a redução do volume de lixo que é encaminhado para aterros e lixões todos os dias. Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o material orgânico corresponde a cerca de 52% do volume total de resíduos produzidos no Brasil, e tudo isso vai parar em aterros sanitários, onde são depositados com os demais e não recebem nenhum tipo de tratamento específico. A compostagem é um processo tão impressionante que em muitas propriedades ela é utilizada para ajudar no processo de descarte de animais que vieram a morrer durante o manejo. E olha que eu não estou falando só de animais pequenos, não. Olha só o tamanho dessa vaca. Eles utilizaram o sistema da compostagem e em poucos meses ela foi totalmente digerida pelo composto. Mas sobre essa técnica específica de descarte de animais em propriedades rurais, nós vamos falar em outro vídeo. Bom, antes da gente começar a colocar a mão na massa, a gente precisa criar uma estrutura adequada para que a gente possa finalmente começar o processo de compostagem. Para isso, o sisteminha criou uma estrutura bem simples e de fácil construção para que você finalmente comece a colocar a mão na massa.
A área de abrigo dos compostos orgânicos é de 12 metros quadrados, uma área de 3 por 4, com um pé direito de 1,90 m. Utiliza-se uma cobertura feita com tela Sombrite de 70% de proteção solar. É conveniente cobrir 2 ou 3 das laterais para proteger do sol e do vento. O piso deve ser ligeiramente inclinado, cerca de 0,5% de inclinação, e pode ser revestido com uma camada de solo-cimento, que é feito de uma parte de cimento para 10 partes de terra. Após ser bem misturada a terra seca com o cimento, essa mistura é colocada sobre o piso. Em seguida, deve ser bem socada, com o auxílio de um soquete, até ficar bem firme. Você vai usar um regador para molhar bem o piso socado e deixar secar. Construído dessa forma, o piso é resistente ao manuseio. O sisteminha é uma junção de módulos. Dentro desses módulos existem as criações de animais e esses animais produzem dejetos. Então a compostagem é uma forma ecológica e inteligente de você dar uma utilidade para esses dejetos. Com isso você resolve um problemão de destinação de dejetos e ainda junta com a vantagem de produzir um adubo fantástico para suas plantas. Então conheça agora todos os elementos produzidos no sisteminha e fora do sisteminha que podem ser utilizados na sua compostagem. O uso de fertilizantes químicos é comum entre produtores, como uma forma de estimular o crescimento de culturas agrícolas. No sisteminha, utiliza-se o composto produzido a partir da matéria orgânica processada por micro-organismos e pelas minhocas. O material oriundo desse processo é muito rico em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Estes nutrientes e minerais são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Os resíduos orgânicos de origem animal ou vegetal são utilizados no processo. E afinal, o que pode ser utilizado do sisteminha na compostagem? No sisteminha, para a produção do composto, são utilizadas as matérias orgânicas oriundas da criação de peixes, galinhas, frangos de corte, gado, caprinos, ovinos, porquinhos da Índia, coelhos, codornas, entre outros animais criados no sisteminha e restos de vegetais. Pessoal, passamos de 70 mil inscritos no canal, eu estou muito feliz, o canal está crescendo muito rápido. Eu acho que isso tem a ver com a proposta que eu fiz aqui para vocês, de que se a gente chegasse aos 100 mil inscritos, eu iria adicionar 9 outros módulos falando sobre o sisteminha. Então eu vou dar uma refrescada na memória de vocês, mostrando aí quais são esses novos módulos que nós vamos introduzir no canal, caso a gente alcance a marca dos 100 mil inscritos. Criação de abelhas sem ferrão para a produção de mel. Cabras leiteiras. Suinocultura para a produção de carne. Vacas Jersey para a produção de leite. Larvas de mosca para a alimentação de peixes e aves. Forragem hidropônica para a alimentação de animais. Criação de patos especial Ciro de Nazaré. Caipirão de corte em sistema de piquetes. E um módulo especial sobre abate humanitário em pequenas propriedades. Vale a pena, né? Então se você ainda não for inscrito no canal, rapaz, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum dos vídeos falando sobre o sisteminha e sobre a produção rural integrada em pequenos espaços. E se você já for inscrito no canal, divulga ele para os amigos, para as pessoas que você acha que gostam desse tema. Assim, a gente vai chegar muito mais rápido a essa marca de 100 mil inscritos e liberar esse novo lote de módulos falando sobre o sisteminha. Se inscreveu? Divulgou? Obrigado de coração, um forte abraço. Vamos voltar para a compostagem. Para que a sua compostagem dê certo, você precisa obedecer a um sistema de viragem desse composto. Mas fica tranquilo que você vai ver que isso é muito fácil de se fazer.
O processo da compostagem no Sisteminha é dividido em 3 etapas. Cada uma dessas etapas tem a duração de 15 dias, dando um total de 45 dias para se completar todo o processo da compostagem. Vamos à primeira etapa. Já na estrutura montada para receber o composto, você vai preparar a primeira pilha de dejetos. Você vai trazer todos os dejetos recolhidos das criações de animais e restos vegetais que podem vir da lavoura ou do corte de capim, entre outros materiais fibrosos de origem vegetal. É importante que haja espaço suficiente ao lado da pilha inicial para que futuramente você possa formar outras 2 pilhas. A sua primeira pilha de dejetos deve ter um tamanho de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura e meio metro de altura. Esses primeiros 15 dias correspondem à fase mesofílica. Nessa fase da compostagem, os fungos e as bactérias mesófilas, ativas a temperaturas próximas da temperatura ambiente, começam a se proliferar na matéria orgânica aglomerada na composteira, fazendo a decomposição do lixo orgânico. Primeiro, são metabolizadas as moléculas mais simples. Nessa fase, as temperaturas são moderadas, cerca de 40 graus Celsius, e dura em torno de 15 dias. O monte deve ser mantido úmido e, portanto, deve ser irrigado diariamente com a água oriunda do sedimentador ou do tanque de peixes do Sisteminha. Após completar 15 dias, o composto já pode ser revirado, colocando ele no espaço ao lado da posição inicial. Aí dará início à segunda fase. A segunda fase é a fase termofílica, que vai do 15º ao 30º dia. Nessa fase entram em cena os fungos e bactérias denominados termófilos, que são capazes de sobreviver a temperaturas entre 65 e 70 graus Celsius. A influência da maior disponibilidade de oxigênio promovida pelo revolvimento da pilha inicial. A degradação das moléculas mais complexas e a alta temperatura ajudam na eliminação de agentes patógenos. Nessa fase, é interessante que você possa fazer a medição da temperatura, tendo o cuidado para que essa não ultrapasse os 70 graus centígrados. Caso ultrapasse essa temperatura, você pode fazer uma aeração nesse composto, dando uma leve revirada e adicionando também mais água no processo. Após 15 dias desse processo, você vai revirar esse composto, colocando ele no espaço ao lado da posição inicial. Entramos então na terceira fase, que é a fase da maturação, onde o composto vai ficar ali acomodado por mais 15 dias. É nessa fase onde há a diminuição da atividade microbiana, onde a temperatura pode se aproximar da temperatura ambiente. E também há uma redução drástica da acidez. É um processo de estabilização que produz um composto maturado. A maturidade do composto ocorre quando a decomposição microbiológica se completa e a matéria orgânica é transformada em um tipo de humus, livre de toxicidade, metais pesados e patógenos. Ao completar 45 dias, o composto foi revirado 3 vezes, mas ainda não está adequado para ser utilizado na adubação das plantas. Nesse ponto, ele está pronto para ser utilizado como substrato para as minhocas que se alimentam desse substrato e, portanto, vão terminar o processo de decomposição, transformando o material em humus. Mas esse processo, o da transformação da compostagem no humus de minhoca, nós vamos acompanhar no próximo vídeo. Viu aí que bacana a compostagem dentro do Sisteminha? E não se esqueça que no próximo vídeo eu vou falar sobre o manejo dessa compostagem até o minhocário, onde ela vai virar humus
por meio da vermicompostagem. Eu já aproveito e peço que, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha aí para fortalecer a nossa amizade, e se você não for inscrito no canal, rapaz, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo falando sobre o sisteminha e sobre a produção rural integrada em pequenos espaços. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Thank you.